O tema desse seminário vai na essência do Espiritismo. Talvez aborda o grande propósito do Espiritismo para a humanidade: despertar virtudes, acordar virtudes, desenvolver em nós aqueles potenciais que o Criador deixou depositado em cada um de nós, pelo simples fato de sermos criaturas suas, filhos de Deus. Então nós trazemos esses potenciais como se fosse um conjunto de sementes. E é nossa responsabilidade cultivar e fazer com que essas sementes se transformem em grandes árvores. Por que isso? Porque o desenvolvimento desses potenciais é o que vai garantir a tão sonhada e almejada felicidade que todos nós buscamos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos disse que para cada imperfeição do espírito há um sofrimento que lhe é consequência. E que, paralelamente, para cada virtude desenvolvida pelo Espírito, há um tipo de alegria, um tipo de gozo, de felicidade, de prazer. Isso está lá no item O Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno. O que isso significa? E o Kardec desenvolve esse pensamento e chega a essa conclusão por nós. Quanto maior o número de imperfeições de um espírito, maior o número de sofrimentos, de dificuldades que ele enfrenta. Quanto maior o número de virtudes, maiores os prazeres, as alegrias e os gozos que ele experimenta. De modo que há uma questão aqui que é objetiva. Já que nós estamos no país da objetividade, acordar virtudes é buscar a felicidade. E quando nós pensamos em imperfeições morais, sabemos, por experiência própria, todos nós aqui, que as nossas imperfeições geram dificuldades para as pessoas que convivem conosco. Isso é fato. Elas geram dificuldades até para nós mesmos. Quem aqui já não experimentou aquela sensação de que eu estou um pouco cansado de mim mesmo? Não? Então as imperfeições nos dão essa sensação de esgotamento, geram um sofrimento desnecessário. Acordar virtudes, então, é comprometer-se com a alegria, com o bom ânimo, com a felicidade, com a paz, com o bem-estar. É o nosso propósito, a nossa busca maior. Responsáveis por transformar semente em árvore. Isso significa que o seu jardim é aquilo que você cultivou.
Não há falta de semente, não há ninguém aqui incompetente, não há ninguém aqui deficiente, ninguém aqui com ausência de potencial. Há, e isso nos distingue, esforço e tempo. Esforço e tempo. Então, quando os espíritos superiores interagem, convivem conosco, eles vão nos dizer o seguinte: olha, eu tenho o mesmo tempo que você, mas me esforcei mais. Ou eu tenho mais tempo que você. E no terceiro parágrafo, que é o último que nós vamos ler aqui desse item, que se conecta com o tema da palestra, Albério vai dizer: naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos. Então, o que ele está admitindo? Não vamos ficar orgulhosos, não. Isso aqui é o que a gente dá conta de ver. Mas é mais do que isso. É mais do que isso aqui. Mas isso aqui é o que a gente dá conta de entender. Embora na insignificância da posição que nós nos encontramos, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar ou lançar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Ou seja, se Deus exterioriza o pensamento dele e a exteriorização do pensamento de Deus é o universo, você, eu, exteriorizamos o nosso pensamento e criamos em torno de nós o ambiente que nós desejamos. O ambiente que nós queremos, nós vivemos a vida que nós desejamos. Aí alguns vão dizer assim: não, você está enganado. Essa não é bem a vida que eu pedi. Há um filme do Woody Allen, salvo engano, Poderosa Afrodite. É um diálogo curiosíssimo. O sujeito chega e diz assim: a minha irmã enlouqueceu. Ela pensa que é uma galinha. E a pessoa que estava conversando com ele diz assim: então por que você não interna a sua irmã? Ele falou: porque eu preciso dos ovos. Isso nos dá uma dimensão que, quando nós dizemos que somos co-criadores e que o nosso pensamento, como exteriorização do nosso mundo íntimo, cria a vida que nós desejamos, nós estamos falando também de um nível que é inconsciente. Vou dar um exemplo. Alguns dizem assim: eu queria tanto um relacionamento assim mais calmo, mais tranquilo, né? Acontece que você programou a sua mente para somente se sentir amado se tiver briga, ciúme, conflito. Então não adianta. Porque se não tiver briga e conflito, você não se sente amado. Então você fala: desejo paz, mas não deseja. Você quer a briguinha mesmo. É o que te faz sentir vivo. Isso revela que nós temos uma dimensão que é consciente e uma dimensão que é inconsciente. A pergunta é: conhece-te a ti mesmo? O que você deseja? O que você busca? Um bom sinal. Olha para a sua vida. A sua vida
ela é um resultado, um reflexo da média do que você tem desejado nos últimos milênios. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós nos propomos a num sábado em Boston, nos reunimos aqui para estudarmos Despertando Virtudes, tem que ter uma razão para isso. E a razão é renovar. A proposta do Evangelho, à luz do Espiritismo, é renovar. Renovar. Mudar padrões de sentimento, padrões de pensamento, que nos dê condições de criar uma vida nova. Mas essa vida nova não será criada se você continuar pensando da mesma maneira que você pensa há 2000 anos. Porque a maneira como você pensa te trouxe até onde você está. Se você quiser avançar, tem que mudar. A maneira como você sente a vida, como você interpreta a vida, te trouxe até onde você está. Se você quiser avançar, precisa renovar. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Estamos dizendo isso para trazer objetividade à nossa reflexão. Porque o objetivo de acordar virtudes, desenvolver virtudes em nós, não é para a gente ser colocado depois numa estante. Nossa, que espírito virtuoso. Vamos colocar ele agora ali na loja da Apple, né, junto com o símbolo, e ele vai ficar girando. É lindo, é um pavão. Não. Cada virtude tem uma função objetiva na conquista da felicidade. Ela é uma peça indispensável para a nossa segurança e estabilidade evolutiva. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Porque Ele não vai deixar de fazer as escolhas dele para ficar ao nosso lado. Ele não vai abrir mão dos valores dele para nos acompanhar nos equívocos. Emmanuel tem uma frase bonita, diz assim: todos estamos sob o amparo da providência divina, mas a providência divina não desce para errar com seus filhos. Ela permanece sempre providência divina, com os valores e as escolhas da lei divina, que é imutável. Imutável porque é perfeita. No capítulo onde há o texto, que é o texto base do seminário. O ser humano de bem. O ser humano de bem. E aqui nós nos arriscaríamos a dizer, se alguém nos perguntasse assim, rápido, tivéssemos que responder rápido: qual que é o objetivo do Espiritismo? Rápido, uma frase. O Espiritismo quer o quê? Nossa reforma é isso. O Espiritismo quer seres humanos de bem. Esse é o projeto. O projeto é a formação do ser humano de bem.
o ser humano de bem, ou que vive o bem, que expande o bem, que investe no bem, que se compromete com o bem, está comprometido com o bem. Compromisso é mais do que envolvimento. Nós dissemos isso, né? Qual que é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido? É o café da manhã, ovos com bacon. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. É uma diferença bem substancial, né? Então, o ser humano de bem, ele está comprometido com o bem. Comprometido com o bem. Esse é o projeto. Por essa razão, o Espiritismo não é proselitista, ele não tem intenção nenhuma de tornar os outros espíritas. Nenhum. Desde que ele possa contribuir para que a pessoa pense melhor e sinta melhor e se torne um ser humano de bem, ela pode ficar onde ela quiser, onde ela se sentir melhor. E por essa razão, nós não apenas identificamos, como respeitamos muito um Papa Francisco, um Dalai Lama, uma Madre Teresa de Calcutá, um yogi, não é? Respeitamos quando são pessoas comprometidas com o bem, pessoas que vivem valores, que são as virtudes que nós estamos aqui buscando. No Sermão do Monte ele diz assim, sobre o bem, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não, achei que era glorificar a mim, né? Puxa, eu ia ser aplaudido agora que eu estava esperando um aplauso. Brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam a sua obra e glorifiquem a Deus. Por que isso? Porque ele finaliza dizendo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Outro ponto importantíssimo. Você não sai de uma imperfeição sem antes ter colocado um pé na virtude que é oposta a ela. Porque ninguém destrói um cais para depois construir outro. Você só muda de cais quando o novo já foi construído. Por isso que o nosso desafio do aperfeiçoamento moral é criar pequenos novos hábitos. Ah, mas eu não perdoo. Não importa, meu amigo. Você já é capaz de perdoar 3 vezes por ano? Por ano, dependendo da ofensa, sim. Então, ótimo. Investe nisso. Porque senão você não vai atravessar. O fenômeno de deixar um vício para uma virtude é um fenômeno de troca. Você sai daqui para vir para cá. Você não destrói aqui para onde que eu vou? Eu não sei. Não. Porque a energia que está no vício vai ser utilizada pela virtude. A energia é neutra. Quer ver? Egoísmo e orgulho é amor. É um amor imenso, só por você. Mas é amor. E é um alto amor importantíssimo. Você precisa disso.
Precisa. Então, e aqui está a grande questão, por isso que tem que ser estudada a imperfeição. Porque isso nós estamos dizendo aqui está no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga sobre os vícios. Será mal a raiz dos vícios, né? De todo mal? Não, são como cavalos, têm que ser educados. A energia é boa. Então qual que é o problema? O problema é de direção e intensidade. Então, imagina aquele indivíduo que tem 4 patas. Ele é insuportável com a sinceridade dele. A sinceridade dele é uma espada de samurai. Enquanto não estiver pingando sangue, ele não para. Vocês conhecem alguém assim? Bom, qual que é o problema aqui? O problema aqui é de, primeiro, intensidade. Então ele precisa abaixar o volume. Menos. Um pouquinho menos. Segundo, ele precisa mudar a direção. Separar um pouquinho dessa energia de ver os defeitos dos outros e ver um pouquinho do dele. Se ele conseguir controlar a direção e a intensidade, o vício se transforma numa virtude. Ele vira uma pessoa sincera, mas um sincero equilibrado. Então, imagina aquela pessoa extremamente sensível, ela é tão sensível que em música de propaganda eleitoral ele chora. Então, precisa diminuir um pouco a intensidade, orientar essa energia, e aí ele será então uma pessoa capaz de realizar algo, porque com essa sensibilidade não realiza nada, porque é muito suscetível, você não pode falar nada, a pessoa se ofende com tudo, não vou sair então, não vou, porque não vou participar mais do grupo, porque teve um dia no 11 de setembro que eu passei naquela rua e a pessoa não olhou para mim. Então não vou voltar mais lá no trabalho. Ele não vai fazer nada. Precisa dosar. Olhar para os nossos vícios não como algo que tem que ser exterminado, mas como algo que tem que ser modulado. Modular. Altera a direção e altera a intensidade. Vai virar uma virtude. Vai virar uma virtude. Na esperança de que essas virtudes sejam acordadas em nós, despertadas em nós. E o desafio está posto para todos nós. Não há nenhum de nós aqui em condições melhor do que a dos outros. Nós estamos com os mesmos recursos. O que vai nos distinguir será o esforço, a dedicação e o tempo gasto no estudo das imperfeições e no desenvolvimento dessas virtudes. E a gente gostaria de dizer, talvez isso seja o mais importante, o propósito do Espiritismo é essa transformação em mim. Em mim. Se esse propósito for alcançado, o Espiritismo já cumpriu o seu papel, ao menos em mim.
menos em você. Nos tornar pessoas melhores. E aqui seria bom dizer: você não se tornará outra pessoa. Você não tem que ser igual a alguém. Você precisa ser melhor do que você é. Porque cada um de nós é único. Eu, vivendo a sua vida, seria uma catástrofe. E você, vivendo a minha vida, seria uma tragédia. Isso significa, você é a melhor pessoa que existe para viver a sua vida. Você foi dotado das melhores condições que a sua vida exige. Não tem outro para ocupar o seu lugar, para viver a sua vida. Por isso esse é um projeto maravilhoso. Eu só preciso ser melhor do que eu mesmo. Eu só preciso me aperfeiçoar, me aprimorar. Vai até parecer que é outra pessoa. No final, fala, puxa, mudou tanto. Vai até parecer que é outra pessoa. Mas é aquilo que a gente tem de melhor. Pode estar escondido, é só questão de desabrochar. Eu desejo uma boa caminhada para todos. Uma boa jornada para todos. E que o Espiritismo seja capaz de te consolar e de te esclarecer o suficiente para você permanecer em marcha. Porque isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. É uma maratona. Vence quem chega. Ou seja, não desiste. Se cair, levanta. Não é uma prova de velocidade. Tem mais a ver com consistência, com perseverança. Às vezes até um pouquinho de teimosia. Muito obrigado, boa tarde para todos.